Meus irmãos, a paz do Senhor, quero compartilhar com os meus amados um texto muito interessante, a qual estava meditando nessa manhã e resolvi gravar. Já estamos no comecinho da noite, no dia 12/4/2016. O texto se encontra no livro de Esdras, no capítulo 1, a partir do verso 5. Esdras, capítulo 1, a partir do verso 5. Assim está escrito: Então se levantou os chefes dos pais de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cuja o Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Agora você vai pular alguns livros até chegar no livro do profeta Zacarias, a partir do capítulo 4. Zacarias, no capítulo 4, verso 1, assim está escrito: E ao anjo que falava comigo, voltou e me despertou-me como homem que é despertado do seu sono. Vou ler novamente. E o anjo que falava comigo voltou e me despertou como homem que é despertado do seu sono. E disse-me: O que vês? Eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada lâmpada que estão no seu topo. Meus queridos, quando eu olho para esses dois textos, aparentemente distantes um do outro, né? Primeiro temos que entender que a Bíblia, ela foi transliterada para a nossa língua portuguesa e foi separada por classes de autores. A Bíblia, ela foi separada, mas a forma que a Bíblia está separada não é a forma dos acontecimentos. Podemos enxergar que esses dois textos estão muito ligados no contexto histórico, mas entre mão há uma distanciar, né, de tempo quando nós passamos a ler e a entender a Bíblia assim como nós temos acesso a ela. Porque a Bíblia ela é separada dessa forma. Os primeiros 4 livros, que são chamados como a Torá. Após esses 4 livros vêm os livros históricos. Depois dos livros históricos vêm os livros poéticos. Após os livros poéticos vêm os livros proféticos. Livros poéticos e proféticos. Isso faz com que a Bíblia venha a ser diferenciada dessa forma. Mas não que os acontecimentos são dessa forma. Porque quando eu olho no livro de Esdras, quem era Esdras? Esdras era um sacerdote, a qual foi levado cativo pelo rei da Babilônia chamado Nabucodonosor, no ano 70. Quando Jeremias, no capítulo 32, ele vai anunciar que Deus vai entregar o seu povo na mão do rei da Babilônia, Nabucodonosor, automaticamente eu passo a compreender e entender que Deus ele também tem as suas formas de trabalhar. O trabalhar de Deus na vida do povo naquela época foi debaixo de um sofrimento. Deus permitiu com que o rei Nabucodonosor levasse o povo para dentro da Babilônia para ficar cativo 70 anos, porque Deus queria trabalhar na vida do homem, na vida do povo de Israel. Mas quando o povo chega dentro da Babilônia,
Deus, ele colocou o povo dentro do escravo, para ser escravo dentro da Babilônia, mas Deus já tinha estabelecido um tempo para que eles viessem retornar. Mas para que eles viessem retornar para a habitação de paz, Jerusalém, Deus foi preciso movimentar as águas. Deus fez algo de extraordinário, usando a boca do profeta Jeremias. Porque certo dia Jeremias disse para o rei Dário, dizendo: olha, o Senhor dos Exércitos vai entregar nas tuas mãos todos os reinos. Mas não te esquece, foi o Senhor dos Exércitos. Quando o rei Dário ele assume o poder de todas as nações, ele vai lembrar da profecia que foi profetizada através do ministério do profeta Jeremias, fazendo que ele voltasse ao tempo e entendesse que ele só estava naquele local porque o Senhor dos Exércitos, Deus dos hebreus e dos judeus, tinha concretizado aquilo na sua vida. Automaticamente ele coloca no coração o propósito de libertar o povo para voltar para Jerusalém. Só que ele vai sentir a necessidade de ordenar que o povo reconstrua uma casa para que Deus viesse ser adorado. Então foi nesse período da qual o sacerdote Esdra ele vai se levantar para chamar o povo, para levar o povo de volta para Jerusalém. Mas quando eu passo a enxergar no último capítulo do livro de Esdra, no capítulo 10, a partir do versículo 5, eu entendo que Esdra ele vai, antes de levar o povo de volta para Jerusalém, ele vai tratar com a vida do povo, assim como todo sacerdote ele tem que tratar com a vida do povo. Olha só o que o texto diz no capítulo 10, a partir do verso 5. Então se levantou e ajumentou os maiores dos sacerdotes e dos levitas, e todo Israel, de que faria conforme a palavras, e eles juraram. Então Esdras se levantou diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filha de Eliasede. Chegando lá, e não comeu pão, e nem bebeu água, porque lamentava pelas transgressões dos cativos. E fizeram passar pregões por Judá, Jerusalém e todos os que vieram do cativeiro, que se ajuntasse em Jerusalém. Entendo o que foi que o sacerdote Esdra fez antes de levar o povo, antes de trazer o povo de volta para Jerusalém. Automaticamente ele, vendo que o povo estava pecando, transgredindo e se relacionando com outros povos, automaticamente o profeta vai tirar aquelas transgressões do meio do povo. O sacerdote Esdra vai ter um grande papel para a restauração, para a reconstrução do segundo templo. Falo também de templo do povo. Por quê? Porque ele vai trazer um arrependimento dentro do povo. Olha só o que aqui diz no versículo 3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor, e dos quais tremem ao mandato do nosso Deus, façamos conforme a lei. Olha só o que aqui diz o versículo 4 do capítulo 10. Levantando-te, pois, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo, esforça-te e age. Olha só o que é que o líder, um sacerdote que tem compromisso com Deus, faz com que a nação tenha esse pensamento referente a ele. Quando o profeta está pregando o arrependimento, quando o sacerdote está pregando o arrependimento, automaticamente toda a congregação olha para ele e fala: levanta-te, pois te pertence esse negócio, e nós seremos contigo, te esforça-te e age.
Eita, como é bom quando um pastor, quando uma pastora tem um compromisso com Deus e a igreja honra o seu pastor. Ele está juntamente com o seu pastor para aquilo que der e vier. Porque quando Deus mandou o profeta, o sacerdote Esdra, pregar o arrependimento, automaticamente tinha que ter uma renúncia. Que renúncia era essa, Filipe? Simplesmente Deus mandou o povo abandonar tudo quanto eles pegaram lá na Babilônia. Olha só o que é que ele diz: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com as mulheres da Babilônia, trazendo as cores da Babilônia para dentro de Jerusalém. Só que quando o homem de Deus, a mulher de Deus, tem compromisso com Deus, automaticamente ele pega o arrependimento. O povo aceita o arrependimento e fala: pastor, tu tem certeza? Pastora, eu estou contigo porque eu sei que tu é mulher de Deus. Só que infelizmente o que nós temos visto nos dias atuais é isso. É muitos pastores pregando o arrependimento, pregando a verdade, mas só que os seus membros não aceitam aquela verdade, porque quem sabe este líder não tem uma vida de retidão perante Deus, fazendo com que o povo não aceite. Mas quando o sacerdote Esdra fez esse voto de arrependimento, as primeiras pessoas que ele fez se arrepender e jejuar e se prostrar perante o Senhor foi os sacerdotes e os levitas. Foi os que estavam à frente, foi os cabeça, porque toda renúncia sempre tem que começar com a liderança da igreja. Toda renúncia tem que começar com a liderança da igreja. Todo testemunho tem que começar com a liderança da igreja. Através do arrependimento, Deus vai despertar e vai trazer um avivamento genuíno dentro do povo de Israel. Porque olha só o que é que o profeta Ageu, ele vai falar também referente a isso. Olha só o que é que o profeta Ageu, ele vai trazer uma palavra para dentro desse contexto. Mas, irmão Filipe, o que é que tem a ver o profeta Ageu dentro desse contexto ao qual você está nos mostrando? Capítulo 5 do livro de Esdra, verso 1. Olha só o que é que está escrito. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Udo, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Que profecia foi a qual o profeta Ageu tinha para a vida do povo de Israel? Qual foi a profecia base que o profeta Ageu tinha para trazer para o povo de que estava voltando do cativeiro? Era simplesmente essa: que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Simplesmente será Deus dizendo para aquele povo: olha, através do vosso arrependimento, deixando as coisas da Babilônia, através do vosso arrependimento, me adorando de alma e espírito, eu vou trazer a glória da segunda casa sobre a vida de vocês. E eu profetizo, você que está me ouvindo através dessa mensagem, é que quando você se arrepender dos seus pecados e abandonar as coisas da Babilônia, a glória da segunda casa virá sobre a tua vida e você vai viver o melhor que Deus tem para a tua vida. Só olha só o que é que Esdras também está dizendo, que após o profeta Ageu profetizar a glória da segunda casa, ele também vai citar o nome do profeta Zacarias. E olha só o texto que nós lemos lá no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4. A partir do verso 1, vai dizendo: e o anjo que falava comigo me despertou como homem que é despertado do seu sono. Só que o texto que nós lemos, o texto que eu usei como base, está dizendo, a parte B do texto: e todos aqueles cuja o Espírito de Deus despertou para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Quando eu olho para esses textos, esses contextos, eu entendo algo. Que a primeira classe de pessoas a qual Deus despertou
foi a classe de profeta. A primeira classe de pessoas que Deus despertou foi a classe de profeta. Porque o que era o profeta no Antigo Testamento, irmão Felipe? O que era o profeta no Antigo Testamento, pastor Felipe? Era simplesmente a boca de Deus na terra. Era simplesmente o ecoar da voz do divino na terra. E toda a igreja que tem profetas de Deus que pregam a verdade, a igreja sempre será avivada. Por quê? Porque querendo o diabo ou não, naquela igreja, naquele local, sempre existirá o ecoar da voz de Deus para falar com a vida do seu povo. Só que Deus despertou o profeta Zacarias e deu uma visão ao profeta. Deus não despertou o profeta Zacarias para que ele ficasse calado, não. Só que a visão que Deus deu para o profeta é uma visão muito profunda, que precisa de uma revelação. Porque o livro do profeta Zacarias é tido como o livro das revelações. Porque no contexto do livro, quase todo o livro de profeta, ele está se referindo às visões que ele teve, que Deus deu para ele. Só que nessa visão, ele viu alguns símbolos. Olha só o que é que o anjo pergunta a ele. O que vês? Eu olho e vejo um castiçal todo de ouro, com 7 lâmpadas em cima dele, e existem 7 canudos que unem as lâmpadas, aleluia, ao castiçal, ao candeeiro. Filipe, o que é que significa candeeiro? Significa aquilo que trazia luz dos santos para fora. Candeeiro significava a presença de Deus, porque Deus disse para o sacerdote que existia duas coisas que ele não poderia deixar acontecer dentro do povo de Israel. Primeiro, a chama do altar não pode se apagar. Levítico 6,14. E segundo, as lâmpadas do candeeiro não pode se apagar. Por quê? Porque se apagar, a luz que está lá dentro não vai refletir para quem está lá fora. Olha só o que é que Deus disse para mim nesse dia. Filipe, tem muita gente que estão com as lâmpadas apagadas, por isso que a sua luz não brilha mais lá fora. E Deus mandou falar para você que está me ouvindo nessa noite: procure acender as lâmpadas da tua vida, para que o mundo lá fora na escuridão possa contemplar o resplendor da presença do Espírito Santo sobre você. Porque o mundo lá fora tem que ver a diferença em nós, tem que ver o brilho em nós, tem que ver o resplendor da glória de Deus em nós. Um certo cantor muito sábio disse que nós somos um espelho que reflete a imagem do Senhor, mas para refletir precisa ter luz, precisa ter claridade, precisa ter fogo para que venha refletir a luz, para que venha refletir, aleluia, a presença de Deus na nossa vida. Só que quando eu olho e enxergo isso, que tinha o candeeiro, tinha as lâmpadas, só que tinha os canudos. E é esses canudos que me deixam muito preocupado. Porque esses canudos, eles só eram colocados entre o castiçal e as lâmpadas, quando as lâmpadas tinham se apagado e passou um tempo sem receber azeite novo. Os canudos eram usados simplesmente para retirar de dentro do castiçal o azeite batido, o azeite que as lâmpadas tinham se apagada, e azeite que não servia mais, o óleo que não servia mais. Esses canudos eram colocados dentro e retirar lá de dentro o azeite, o óleo que não servia mais, que tinha sido apagado, batido. E hoje o Espírito Santo manda pregar para você e dizer em que Deus vai mandar esse canudo para retirar tudo que tem dentro da tua vida, que está atrapalhando de um azeite novo descer. Deus vai entrar lá no mais íntimo, profundo da tua vida nessa noite, para tirar da tua vida tudo aquilo que atrapalha o azeite de Deus descer na sua vida. O canudo vai entrar dentro de você para retirar o azeite batido e colocar azeite novo. Se você crê nessa noite, recebe esta palavra e recebe essa profecia que Deus manda pregar para você. O Espírito Santo é o canudo, a qual vai entrar dentro de você e retirar tudo aquilo que atrapalha você receber a presença de Deus.
Porque tem muita gente que está no ambiente certo. Porque olha só o que a visão vai falar. Que existia um vaso de azeite em cima, pronto para derramar o azeite. Só que algo atrapalha. E esse algo que atrapalha, o canudo tem que entrar em cena para retirar. Esse algo que atrapalha, o Espírito Santo tem que entrar em cena para retirar. Porque existe algo na nossa vida que somente com a ajuda do Espírito Santo nós conseguiríamos tirar. Somente com a ajuda do Espírito Santo nós conseguiremos arrancar da nossa vida. Só que eu profetizo que aonde você estiver, no momento da tua vida que você estiver, no calabouço que você estiver, o Espírito Santo vai descer e vai arrancar tudo aquilo que atrapalha, e você a partir desse dia vai receber uma unção nova na tua vida. O azeite estava pronto para ser derramado. O azeite estava no local certo para ser derramado. E muitas das vezes nós perguntamos, Senhor, o que está acontecendo? O pregador pregou tão bem, todos receberam, e eu não recebi da tua presença. A pastora pregou tão bem, e eu não consegui sentir da tua presença. Mas quem sabe Deus manda falar para você nessa noite, que tem uma mágoa dentro do teu coração que precisa o Espírito Santo tirar. Quem sabe nessa noite tem uma raiva que o Espírito Santo precisa tirar. Eu estou sentindo isso de falar para você que está me ouvindo agora. Quem sabe existe, aleluia, uma intriga dentro do teu coração que o Espírito Santo precisa tirar. Quem sabe existe algo que ainda atrapalha a presença de Deus descer. Mas eu profetizo que nessa noite o Espírito Santo vai descer aonde você estiver e vai arrancar tudo aquilo que precisa ser tirado. E você vai sentir novamente a presença de Deus. Eu acredito nisso. Eu creio nisso. Em que a palavra de Deus, através do Espírito Santo, é o canudo que vai limpar a nossa vida. E nós seremos avivados, acesos novamente na presença de Deus. Deus, ele sabia que antes de ele concretizar o templo, antes dele fazer o templo novamente, ele tinha que trabalhar na vida do povo. Ele tinha que despertar o povo, tinha que limpar o coração e a alma do povo, para que o povo viesse receber a glória da segunda casa. Então eu profetizo que você está passando por um processo, mas esse processo, Deus está contigo. Esse processo, o Espírito Santo está contigo. Nesse processo, o próprio Espírito Santo está limpando a tua alma para tu receber aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Que Deus abençoe você em Cristo, em nome de Jesus.